Eu não acho que a vida de quem estuda é simples, pelo contrário, a gente leva muito tempo para descobrir o que funciona pra gente. Mesmo assim, nós temos que tentar várias alternativas até encontrar o que funciona pra gente. Quem vai se lembrar de mim da época da Lucy Concurseira vai ver o quanto eu inventava moda e cada dia era uma coisa diferente. E assim, olhando para trás, eu sinto vergonha, mas hoje eu vejo que eu realmente tentei. E eu acertei o que funciona para mim. E o que funciona para mim? Estudos baseados na simplicidade, ou seja, um material teórico e resolução de exercício, alimentando o meu material com a resolução dos exercícios. Vocês vão me ouvir muito falando de material teórico, mas eu não falo de resumo. Por que eu não falo de resumo? Porque eu não sei fazer resumo, gente. Eu nunca descobri como que faz um resumo. Eu tava até dando uma procurada aqui nos meus materiais para mostrar um pouco para vocês, e eu percebi que eu tenho um monte de cadernos começados que eu comecei a fazer resumo e eu nunca acabava. Por quê? Porque eu não conseguia fazer. Então, como que faz resumo? Não sei. Nunca deu certo pra mim. Então, eu larguei. Por outro lado, o meu material teórico, ele é montado, baseado em resolução de questões. Por quê? Eu já assisti várias videoaulas dessas famosas, eu assisti todas. E assim, aprendia, mas eu não sentia que eu assimilava, assim, guardava o conteúdo para mim. Como que eu comecei a guardar? Através de resolução de exercícios. E através dos exercícios, eu montava o material. Gente, eu não tenho muita coisa, não. Eu acho que eu fiz uma limpa, eu joguei tudo fora. Mas eu encontrei algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Português, vamos falar de português. Antes de eu começar a estudar por questões, eu fiz todos esses cursinhos famosos, todos, o que você pensar, eu fiz, né? E não assimilava. Então, como eu falei anteriormente, foi através de resolução. E o que eu fazia? Eu pegava folhas de linguagem, vocês se lembram? Ó, não é da minha época, mas é da sua. E eu anotava nessas folhinhas, ó, bizu de interpretação de texto, olha, Regência Vunesp, isso daqui era da época do TJ. Então, eu tinha 2 bolinhos, um bolinho de interpretação, um bolinho de gramática, porque um dia eu estudava interpretação, no outro dia eu estudava gramática, coisas novas eu anotava aqui nas minhas folhinhas. Vamos falar um pouquinho de informática? Informática, de antemão, já falo que eu já não acertei muitas, hein, gente? Não fui muito bem, não. Foi bem difícil também minha prova, né? E chegou um ponto na minha vida que eu desisti de estudar informática, que eu estudava um monte de coisa e não conseguia assimilar. Então, eu pensei, vou estudar com questões. Peguei uma folha de sulfite, dividia por assunto do edital. Então, por exemplo, hoje vou estudar correio eletrônico. Pegava meu bolinho de correio eletrônico, que eu fiz esses resumos baseados em resolução de exercícios. Então, respondia as questões, anotava na folhinha. Para teclas de atalho, eu tinha essas fichas, então sempre estudei por ciclo, e em cada ciclo, antes de eu começar a resolver as questões, eu pegava, dava uma lida nesse material, depois ia para a questão. Coisa nova, anotava aqui no meu resumo e ia atualizando. Vamos falar de matemática e raciocínio lógico, que eram matérias que eu morria de medo, até que teve um dia que eu decidi que eu ia vencer essas matérias. Também fiz alguns cursos, indico o professor Roberto Eugênio. Se vocês tiverem oportunidade, estudem com ele, porque eu gosto muito dele. E os meus materiais foram um caderno. O de matemática eu joguei fora, tá, gente? Não sei onde foi parar. Mas o de raciocínio lógico eu ainda tenho. Eu coloquei essas orelhinhas aqui, ó, para indicar cada matéria e colocava a resolução das questões, tá vendo? Ó, como que eu fazia? Colocava a resolução. O de matemática e raciocínio lógico ainda tem algumas explicaçõezinhas, sabe? Mas o de matemática tinha regra de 3, resolução, geometria, resolução, e eu tinha um caderno também que eu usava só para resolver aqui, ó.
Vamos agora falar de conhecimentos em direito. Gente, conhecimentos em direito, eu não inventei a roda, ó. Imprimi a legislação na folhinha de sulfite mesmo, tá vendo, ó? E sempre gostei de deixar um espacinho aqui do lado para anotar as coisas que eu achava relevante que poderiam cair na minha prova. E eu estudei também com a minha metodologia de fixação do Amo Memorizar, que na época era Lucy Concurseira. Então, como eram exercícios, resolução de exercícios, eu usava muito meu caderno da bagunça, que era esse caderno aqui, tá vendo? Ó, não é exatamente esse, o que eu usei na época acabou, né? Mas, ó, eu anotava aqui a resolução dos exercícios que eu fazia da minha metodologia e também resolvia a questão de concursos anteriores, não só do TJ, mas era da matéria, eu usava para responder e assimilar o conteúdo de conhecimentos em direito.